vamos aqui juntas, mesmo online, esse tempo tão precioso, presente de Deus para nós. É um presente para as mulheres mesmo, né? Meninas, assim, a gente está vivendo mesmo, né? Um tempo de isolamento ainda. Tanto aqui, hoje a Suzana, lá direto da África, vai estar com a gente. A Lu lá, né? A Lucimara, também da Irlanda. Elas também estão vivendo, o mundo está vivendo esse tempo diferente, esse tempo de se adaptar, né, ao novo. A gente fala que é um novo normal. E graças a Deus que a gente também pode estar aqui na telinha, né? Que bom que temos essa tecnologia para a gente poder se falar, ouvir um pouquinho cada uma. E é louvor mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil também, né? Hoje eu queria também dizer para vocês todas que estão aqui online hoje, agora, que nós temos muitos pequenos grupos de mulheres. Eu tenho, quase todas nós aqui tem um pequeno grupo de mulher, de casal. Então, se você, por acaso, não faz parte de um pequeno grupo, eu quero dizer que tem sido muito rico, tem sido essa troca de oração, de amor, de compartilhar a vida. Então, se você não faz parte de nenhum pequeno grupo e quer fazer parte de algum pequeno grupo, coloque aí, eu quero fazer parte. A Luzia vai pegar, ou uma das meninas vai pegar o teu nome, teu telefone, e nós vamos ligar para você. Caso você também queira uma oração em especial, coloque aí. Nós estamos assim ligadas no que vocês estão colocando, alguma situação que você está vivendo que está muito difícil de suportar, de carregar. Nós queremos andar como um corpo, né? Juntas, abençoando a vida uma das outras. Tivemos alguns desafios com a Miss e muitas de vocês entraram e nos ajudaram. Quero desafiá-las a continuar ajudando, né, a Miss a tantas necessidades. Mas Deus tem suprido, então é louvor também por esse momento. Então, queria agora orar também, antes de apresentar as meninas, para que Deus assim cuide. São muitos motivos, né, de oração. Você que está aí também tem um pedido de oração. Mas vamos orar para que Deus nos fortaleça na fé, que nós sejamos mulheres corajosas, mulheres que olhem para a cruz, que olhem para Jesus e lembrem que Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele tem poder, Ele tem autoridade, que Jesus Cristo, Ele habita em nós. O Filho de Deus, Ele habita em nós. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, Ele habita em nós. E Ele nos dá a condição, sim, de a gente levantar da nossa cama, de orar e de buscar realmente força nele. Você não está sozinha, mesmo quando você está só, porque o Senhor é contigo. Então, hoje a gente está falando fé em tempos de crise, porque nós temos crises, várias crises. Crise financeira, crises emocionais, crises na saúde. Jesus falou que no mundo nós teremos tribulações, mas ele venceu e nós também vamos vencer, não na nossa força, mas na força dele, no poder dele, na graça dele. Então, que você, mulher, né? Eu creio que a maioria que tem entrado aqui são mulheres. Você é muito importante na mão de Deus, na sua casa, na sua família, no país onde você está inserida. Deus quer te usar. Se disponha, peça ajuda, nós vamos juntas sermos usados nesse tempo para esse novo momento, né? O novo normal, mas o que é o normal para nós? O normal é nós continuarmos crendo e vivendo para a glória de Deus. É o propósito total, divino para sempre. Só existe um. O propósito de Deus para mim, para você, é que a gente viva para a glória de Deus. Aqui nós somos passageiras. Vamos lembrar disso e nos animar na fé, né? E na coragem do Senhor. Amém? Senhor Deus, eu quero mesmo, Senhor, me colocar diante do teu altar e colocar cada uma das suas queridas que estão entrando agora, as que já estão online, a vida da Suzana,
A vida, Senhor, da Lu, lá da Irlanda, a Suzana lá da África, nós aqui no Brasil, 3 continentes. A vida da Lília, que também vai estar aqui, a minha própria vida. A vida das meninas que estão cuidando tanto da internet, a Bia, a Cris, como as nossas queridas, como a Luzia e as outras meninas ali, junto com as outras. Nós queremos nos colocar à tua disposição. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Usa-nos, ó Deus, com autoridade, com poder, com coragem, com fé, com alegria, porque tu és o mesmo, tu foi ontem, é hoje e será eternamente o amado das nossas almas. Aquele que permeia, aquele que habita, aquele que muda a sorte diante dos nossos olhos, aquele que nos sustenta no tempo de crise, aquele que muda a nossa mente e traz a mente de Jesus Cristo, aquele que acalma a tempestade e nos diz, eu estou aqui, não temam. Aquele que pode todas as coisas. E que nós possamos lembrar, Senhor, abençoa agora todos que estão hospitalizados, ó Deus, eu coloco aqui a Noêmia, a Luciana Maia, coloco aqui, Senhor, a vida da Sui, mas o nome delas, ó Pai, tem tantos nomes, que todos esses nomes que estão sendo agora colocados em mente das minhas irmãs, que o Senhor tome nas tuas mãos, e o Senhor acampe os teus anjos, visite cada leito de hospital, Pai. Visita todo aquele, Pai, que tem clamado a intervenção do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Ai, Senhor, dá o consolo do Espírito Santo para os enlutados, aqueles que perderam os entes queridos. E, Senhor, eu coloco a Rosângela aqui, mas junto com ela, todos que estão, de alguma forma, chorando a separação. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, carregando, Pai, trazendo, Senhor, o consolo. Tu és o Deus do consolo eterno, Pai. Cuida, Deus, daqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor, onde a Camila também colocou. Que o Senhor abra a porta, Senhor, aonde eles nem imaginem, Senhor, porque a porta que tu abres, ninguém fecha. Dá o sustento para cada família, traga a honra para cada homem, para cada mulher que tem sustentado a sua casa, Senhor. Tu é o supridor. Tu é aquele que falou que não faltaria o pão na nossa casa, porque os seus servos o Senhor dá. E eu creio que o Senhor faz isso, Senhor. Então, Deus, traz a mente cativa, traz o coração cativo nessa hora, para a gente ouvir a tua voz através das tuas filhas. Louvado seja o nome pela vida delas, pela família delas, pelo Júnior, pelo Tiago, pelas crianças, Timóteo, Samuel, Esther, Giovana, Gian, Nelly. Ó Deus, obrigado por essas famílias inseridas que aceitaram o teu chamado, que o teu olhar de amor e de paz esteja sobre eles, ó Deus, cuidando, trazendo o que eles precisam. São os nossos missionários, são aqueles que aceitaram e falaram, eis-me aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe as meninas, eu chamo meninas, porque elas são meninas, ó Pai. E quando elas falarem aqui, a gente esteja todos sentados numa única sala, trocando mesmo, Senhor, as experiências que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém. Ai, amém. Bem-vinda, Lu, nós já estamos aqui orando. Ai, gente, como eu comecei falando, né, a Suzana está lá na África, em Moçambique, junto com o Tiago e seus filhos. Nós, boa parte de nós mulheres estivemos ali faz um ano e um pouquinho. Que experiência, que experiência. Eu fiquei apaixonada por aquele povo, por aquele sorriso, aquelas crianças, né? Olha, foi um presente tão grande de Deus para a nossa vida, né? E eu pude perceber que só vai para esse campo missionário aqueles que têm um chamado muito sério e muito convicto de Deus, né? E ainda quando eu penso nas crianças, né? Eu fico pensando nos filhos, olhando para minha casa, meus filhos, meus netos, eu falo, Deus tem que ser chamado. E é tão lindo quando a gente vê o amor que eles têm, né? E eu estou falando da Suzana e do Thiago, mas o Júnior e a Lu é a mesma coisa. Porque há quantos anos? Eles vão falar os anos que estão lá.
que eu não sei direito, devia ter perguntado isso, mas aí elas falam. Mas são muitos anos de experiência com esse Deus. E apesar das crises, né? Apesar do novo que eles estão vivendo, não desistiram da chamado. É tão lindo isso de Deus. E eu falo, Senhor, que eu nunca desista do meu chamado, porque todas nós temos chamado, né? Que eu sempre me levanto, porque eu também caio. Não sei se elas caem, eu caio. Mas eu caio, aí o Espírito Santo fala, não, é isso, vai, né? E a gente fala de novo, Senhor, usa a minha vida. Então, Suzana, é um grande privilégio ter você aqui. E eu sei que Deus vai te usar, e Deus tem te usado, e vai te usar nessa tarde. A Lucia, eu falo Lu, né? Eu chamo ela de Lu, tem gente... É Lu, né? Tem É gente que Lu. chama ela de Lucimara. Delarina, né, junto com o Júnior, lá na Irlanda, e com seus 3 já, quase... Acho que os 3 já são adolescentes. As idades são diferentes aí dos filhos, né? Que a Suzana tá com um bebezinho, a Estherzinha, que é um bebê. Mas, assim, muitas experiências. A Lu também, eu lembro ainda quando casou, quando namorou, quando foi, né? E a gente vê como Deus vai aquecendo o coração e vai dando mais, inclusive, mais desafios, né? E acho que nunca o tempo foi tão propício, nunca foi tão oportuno, né? Para a gente falar de Jesus Cristo em todos os continentes, né? Mas aí Deus precisa curar também, né? Nos ajudar, nos fortalecer. E nós aqui no Brasil temos que ser os joelhos deles lá, onde eles estão, né? Para que eles possam permanecer firmes nos desafios, ajudá-los naquilo que eles precisam. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Oração, contribuição, e que Deus assim possa nos abençoar para ajudá-los. Então eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Suzana. E depois que a Suzana responder, eu faço para você, Lu. Nosso tema né? Fé em crise, em tempo de crise, né? E, Suzana, eu queria que você respondesse nesse tempo agora da pandemia. Eu sei que vocês tiveram desafios, mudanças, crises, não diria nem crises, mas provavelmente crises, uma fé para decisões a ser tomada diante do que aconteceu, e você mesma pode falar o que aconteceu aí com você. E o que foi o maior desafio para vocês buscarem a Deus em oração e dependência total do Espírito Santo para tomar as decisões que vocês tomaram, ou vocês, né? Eu digo vocês porque você e o Tiago, vocês são uma carne só. Qual foi o desafio? Você teve algum desafio ou você passou tranquilo? Não teve nenhuma crise de fé ou foi fácil? Conta pra gente aí. Bom, primeiro quero dizer que é uma grande alegria estar entre vocês, né? Mesmo longe. Como é bom, né? Ter a tecnologia. Bom, é claro que foram muitos desafios, né? Para todos. E eu digo aqui, quando o Samuel mais velho começa a reclamar, né? De ter que estar estudando em casa, eu falo, olha, tá todo mundo, né? Porque é algo que todos têm passado. Mas dentre os desafios mais marcantes para esse tempo que a gente tem vivido, que é um tempo diferente, um tempo estranho, eu voltei lá no começo, quando, embora em outros países, né, tudo já estava acontecendo e a gente recebia as notícias, e aqui tudo quieto. Foi então que a Embaixada do Brasil, ela entrou em contato pedindo para todos os brasileiros refazerem o cadastro, né, atualizarem. Então nós fomos lá, Tiago fez o dele, eu fiz o meu no mesmo dia. E no dia seguinte, alguém da embaixada nos ligou e falou, olha, nós vimos aqui que vocês se atualizaram e vimos que vocês têm criança e têm bebê. A Esther, naquela época, estava com 4 meses, que isso foi em março. E nós não tínhamos ainda casos aqui, embora o país já estava em estado de emergência, né? Porque acho que
todos viam o que estava acontecendo na Europa, no Brasil, e aqui falavam, uau, imagina, quando chegar aqui vai ser uma avalanche, né? E eles falaram que ele teria o último voo para ir para o Brasil. E que, como nós tínhamos bebê, eles poderiam garantir o nosso lugar no voo. Inclusive, iriam nos ajudar, porque era um voo que iria até a Etiópia. Eles iriam nos ajudar, um local para ficar lá, teria que ficar por uma noite, dando todo o suporte, né? E aí ele falou, olha, mas você tem que me responder agora, se vocês querem ir. Porque todo mundo está indo. E eu estava olhando para o Tiago, ele no telefone, e ele respondeu, nós não vamos, nós vamos ficar. E o rapaz falou, então você tem certeza? Sim, tenho certeza, nós vamos ficar. E ele desligou o telefone, olhou para mim e falou, você ouviu o que eu falei? Eu falei, sim, eu ouvi. E estamos juntos, né, nisso que você decidiu. E Deus me deu uma paz tão grande naquele momento, né? Embora eu pensasse, uau, né, a família no Brasil, e a gente aqui com as crianças. E tinha uma conversa na época de que no país tinham 3 respiradores, né? Então, todo mundo apavorado, como seria. Enfim, estamos aqui e Deus tem nos sustentado, né? Embora foi uma decisão que naquele momento parecia difícil de ser tomada, mas ao mesmo tempo Deus deu muita paz. E a gente continua em paz, sabendo que era para ficar mesmo, né? Amém. Amém, querida. Realmente foi uma decisão, tinha certeza disso. Difícil, né? Num momento de crise, fico, ainda mais que a sua família, os seus pais nem conhecem ainda, né? Não conhece. Imagina o seu coração, não, agora eu vou. Né? Vou lá, vou passar lá com a família. Minha chance, né? Vou mostrar para minha mãe. Uhum. Mas isso é um casamento, né? É uma carne só, um que um decide, o outro acata e sabe que Deus é que é o soberano sobre vocês. E Ele tem cuidado. Depois você fala que eu sei que você mudou também. Houve algo financeiro no pedaço. Né? Então depois você só conta um adentrozinho dessa. Nessa altura, em março, abril, quando o Thiago falou a primeira vez, olha, acho que nós vamos precisar mudar de casa, né? Eu falei, nem pensar. Com o bebê, eu acabei de organizar a casa agora, né? E com o bebê, com tudo mais, falei, não, nem pensar. Então, no momento, né? Mas foi tão interessante que nesses meses Deus trabalhou de uma maneira que quando foi agora mesmo que, ok, vamos mudar? Então vamos. Em uma semana encaixotamos e fomos. Acho que eu precisava de um tempo, né? Para o coração se preparar para as caixas. Né? Com certeza, com certeza. Obrigada, Su. Ô, Lu, vocês, então, a pergunta para você é outra, porque eu sei que vocês foram para, acho que Londres, né? Ou uma cidade perto da Inglaterra, depois você fala. E vocês vieram, com certeza, houve sonhos, projetos, né? Vamos chegar lá, fazer e, né? Aí houve uma desconstrução, porque vocês chegaram na Irlanda com tudo pronto, né? Porque a gente faz todos os projetos, os planos, os sonhos. Tá aqui, olha, agora, né? Vamos embora. E quando vocês chegaram diante da pandemia lá na Irlanda, recomeçando tudo de novo, e teve uma desconstrução e uma adaptação, eu creio, né? E como é que foi isso? Como é que, né, está sendo ainda para vocês essa situação lá na Irlanda? Oi, gente, que saudade de vocês. Obrigada, Martinha e meninas do Ministério que lembraram e me convidaram para estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, gostoso falar com vocês. Então, Marta, é aquela história, a gente faz planos, tanto eu como o Júnior, a gente gosta de organizar como é que a gente vai fazer, qual que vai ser o próximo passo, sempre com muita oração, mas com muita responsabilidade pela responsabilidade de tomar decisões que envolvem os nossos filhos, não é? Mas também que envolve um ministério de um monte de pessoas que estão com a gente nessa história. A gente costuma dizer que a gente não faz missão sozinho, né?
E a gente nós somos aqueles que Deus escolheu para ir. Mas se não tivesse aquele que doasse, se não tivesse aquele que contribuísse financeiramente, que não desse uma palavra de apoio, que não tivesse alguém que nos inspirasse, isso não iria acontecer. Então, isso tudo nos traz uma responsabilidade de você, tá, então vamos planejar, vamos fazer coisas. A gente está nessa transição aí há 3 anos e meio, 4 anos. Desde o momento que a gente falou, vamos então estudar, que a gente nem sabia se ia ser Inglaterra, se ia ser Canadá, se ia ser Brasil, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então foi toda uma estratégia, né, de como que a gente vai fazer. E o voltar para cá e ter que mudar os planos, o primeiro baque foi duro, foi doído, foi... Peraí, mas não estou entendendo, então por que eu fiz tudo isso? Posso imaginar. Então, foi um baque muito doloroso, muito doloroso. Não dá nem como diminuir para vocês. Assim, a proporção de ficar desapontada, né, por tantos planos, e a gente passou por tudo isso, e aí quando a gente vê a fita, você está correndo, está fazendo uma corrida, e aí você fala, eu vou porque eu sei que vai ter a linha a chegada tá ali, eu tô indo, eu tô correndo. Aí você vê a fita que você vai passar com o corpo e vai falar, ei, cheguei! Você vê a fita, e aí, cadê? Achando que já tinha combatido o bom combate, né? Mas ainda tá no combate, né? Guarda a fé. E aí, Marta, uma coisa interessante é que assim, a gente, como Deus é maravilhoso, né? Todo o nosso processo, em todos os momentos, a gente ora, a gente tem parceiros de oração, tenho amigas queridas que a qualquer momento eu sei que eu posso contar e eu oro, e são pessoas que caminham e entendem o que está acontecendo. Uhum. Mas deu aquela desequilibrada na gente, porque, mas não é? E agora? Como é que a gente vai fazer? E não foi oração, Marta, não foi as amigas, não foi. Eu estava no supermercado, fazendo compra, porque daí aquela história de pandemia, era só uma pessoa de cada casa que podia sair para fazer compra. Uhum. O Júnior ficou doente, ele ficou uma semana muito doente, então eu estava indo naquela semana eu estava indo ao mercado. E eu estava lá no mercado e eu vi assim pessoas completamente perdidas, com medo, nem se aproximavam, nem os 2 metros de distância não queriam, tipo, não conversa comigo, nem me olha, pessoas com medo de toda essa situação. E eu olhei para aquilo, eu vim para casa dirigindo, eu vim assim, meu Deus, agora mais do que nunca a gente precisa estar lá fora. Me veio um negócio assim, uma certeza de que parar o quê? Não é hora de parar, não. Pode passar essa fita aí, que a gente vai ter que passar por isso. Porque as pessoas estão ainda perdidas. Se para nós que temos Jesus, que sabemos para onde vamos, está difícil a parada, imagina para aqueles que não têm esperança em nada. Então eu cheguei aqui em casa, eu lembro que eu liguei a câmera aqui e eu mandei na hora uma mensagem para as pessoas que oram por nós, que oram com a gente, né? Falando, não é isso não, Deus não falou para parar não, é só mudança de estratégia, mas que a gente vai, a gente vai. Não sei para onde, não sei quando, mas não é para parar não. E a gente foi, daquele momento em diante, foi a virada de jogo. Uhum. Porque era assim, eu não posso ir, então eu faço pela internet. Uhum. Eu vou ter que cancelar aquela viagem? Não faz mal, a gente vai fazer de outro jeito. Não posso visitar o vizinho? Não faz mal, vou mandar uma cesta de alimento com um bolo e um vinho, falando, olha, estamos aqui por vocês, a gente está no mesmo barco. Então, assim, a gente mudou esse ponto de vista que estava deixando a gente down, estava deixando a gente para baixo, sabe? Certeza. Ações é o nosso tema do nosso próximo. Ações que mudam, né? Vocês começaram a ter outras ações para mudar o contexto, né? E é o que a gente tem que fazer, né? Ser criativo. E se tem uma coisa que vocês são criativos. Criatividade é o nome, né? O Júnior foi com tantas criatividade, você também. Então, glória a Deus. Obrigada, viu, querida? Obrigada.
Eu vou agora passar para a Lília. Ela também tem algumas perguntas, eu não sei se ela vai fazer individual ou para cada uma. Lília, eu passo a bola aí. Fala o que você pensou. Oba, Suzana, Lu, boa tarde para vocês, boa tarde para as mulheres que estão nos acompanhando aqui. Já há várias, né? A terceira live, Marta? Terceira, nossa, live. Acho que quarta. Quarta live. Quarta. Enfim, já fizemos. A gente vai aprendendo. E ouvindo vocês agora um pouquinho, a gente começa a organizar, né? A fala de vocês em que as crises, elas demandam da gente um pouquinho de adaptação, sempre, muita adaptação, né? Então, e as crises na história da humanidade, elas trouxeram isso. E a adaptação estimula toda a criatividade, né? A Marta lembrou bem, a Lucy Delarina, junto com o Júnior, trabalham explorando muito a criatividade através da arte, né? Através da arte, do evangelismo, através da arte, em outras frentes também. Mas é muito marcado isso. A gente vê a criatividade na África, representado. Ano passado estivemos lá, desde as cores, né? Um sol que não existe aqui é o sol que existe lá. Então, como é que o Senhor é lindo nessa criação e nesse trato pessoal também. Ouvindo a Lu falar e a Suzana, como que em meio a uma crise grande de pandemia, uma crise mundial, o Senhor também desperta crises pessoais, né? E traz para o nosso amadurecimento, seja de forma criativa, o mecanismo que a gente vai utilizar. Agora, a primeira reação frente a uma situação de medo, o instinto nosso é bater, né, ou correr, né? Ou você foge ou você passa a faixa, passa a linha, como a Lu passou a linha. Mas como Suzana, a gente consegue subsistir? Onde é que está o lastro? De onde vem essa coragem para ultrapassar essa faixa? A Suzana pode conversar um pouquinho com a gente? Uhum. Olha, eu acho que num primeiro momento, o nosso humano, ele fala também, né? Então, de fato, quando a gente vê aquela crise e vê aquilo que está acontecendo, tem as nossas primeiras reações, né? De medo, né? A reação de não saber como ter esperança, né? Muitas vezes falar, e agora, né? E como que vai ser? Até quando o primeiro caso foi relatado aqui, né? Então, já eu estava cozinhando, fazendo jantar, e aí o Thiago chegou na cozinha e falou: primeiro caso, né? E aquela coisa, e agora, como vai ser? E eu lembro que eu fui, coloquei um louvor e fiquei cantando e fazendo a janta e falei, não, eu tenho que ouvir alguma coisa que seja contrário àquilo que eu estou sentindo. Porque vinha aquele sentimento, né? De como vai ser com a gente agora aqui, né? A gente, enfim. Então, acho que dos primeiros passos é a gente tentar buscar aquilo que de fato vai preencher o nosso coração da real esperança e daquilo que nos traz a luz do amanhã, né? Uhum. Então, para mim, isso, eu precisava de meios de lembrar daquilo que traz a esperança para a gente. Então, nesse dia, eu precisava do louvor para me encher, eu precisava buscar, recordar, né, na mente a palavra, coisas que eu tinha lido, conversar com pessoas também que eu sabia que iam poder me ajudar, me ouvir, e até foi tão, assim, bom que naquela mesma semana ligou uma pessoa aí do Brasil, uma amiga, porque eu coloquei um versículo no Face, né? E aí ela falou, nossa, mas você colocou aquilo, então você tá apavorada. Eu falei, não, um pouco, né? E ela falou, mas é o que eu tava sentindo naquele momento. E aí foi bom ela me contar como estava sendo também para ela, para os filhos, para estar em casa. E aí você vê, ok, tô ouvindo alguém dizer como tá lidando com isso. Eu sei onde que eu posso buscar a resposta para minha esperança, né? Então,
creio que é buscar onde a gente sabe que tem, né? E foi dessa maneira que Deus foi trabalhando no meu coração. E uma coisa que desde aquele momento, depois, num outro momento, vou falar um pouquinho mais disso, mas aquele momento começou a vir muito no meu coração a passagem de quando o povo se deparou com o Mar Vermelho, né? Principalmente na figura do Moisés, né? Mas ao longo de todos esses meses eu fui entendendo melhor o que é que tinha a ver o tal do mar com aquilo que a gente está vivendo. Ok. E aí, Lu, o que é, ou como é? Você que trabalha muito com aconselhamento de mulheres também, e aí pensando numa outra realidade, a gente está no encontro aqui transcontinental, né? E pensando numa outra realidade, pensando na realidade da África, na realidade da Irlanda, né? Como é que é esse tempo de passar por ter que levar, né, tantas vezes água, né, às pessoas, e saber que num dado momento existe o que a gente hoje tem ouvido falar sobre a fadiga da pandemia. As pessoas estão se cansando não só fisicamente, intelectualmente. Muita gente começou produzindo muito no início e as pessoas estão se cansando também dessa história de ser professor dos filhos o tempo todo, né? A gente está aqui nessa realidade em que as crianças nossas aqui ainda também não retornaram às escolas de modo presencial, e as próprias crianças, aquilo que era super empolgante no início, de ter uma aula pela tela e se reconhecer ali com os amigos, hoje esse tempo de tela tem sido exaustivo, tem se cansado, temos cansado, as crianças estão cansadas. E então, como que é essa história agora? Como é que você vivencia? Que momento que você está? Para compartilhar com a gente. Passou por um desânimo? Quando você ultrapassou a faixa e novamente falou, não, vamos adiante, são 6 meses. Esse vamos adiante seguiu ou existe um desânimo aqui também? É assim, né? 6 meses, ó, já tá bom, já vamos parar com essa brincadeira, né? Chega, né? Chega, né? Mas uma coisa que é muito importante, que acho que é vital para todas nós em qualquer circunstância, e agora ficou muito grande, ficou assim, tá estampado na cara da gente, é voltar às origens, o mais depressa possível. E o que eu tenho falado, e o que eu tenho vivido, o que eu tenho trazido para mim também é assim, quais são as vozes que eu tenho ouvido? Porque eu preciso lembrar quem eu sou, eu preciso lembrar de onde que eu vim, eu preciso lembrar para onde que eu vou. Então, o que está me trazendo esperança e o que eu tenho compartilhado com as pessoas que se achegam a mim, porque por aconselhamento, por mentoreio, por discipulado, eu tenho que lembrar essas pessoas, olha, lembra que nós não somos desse mundo? Lembra que em Cristo nós temos uma nova identidade? Lembra que a gente sabe para onde que a gente vai? Independente do que acontecer aqui, assegura o nosso lugar no céu. E isso é o que tem me dado esperança. É o que tem me trazido, né? Eu tenho lembrado muito de 1 Samuel, a história de Davi com Golias, que eles estavam, o gigante ia lá e ameaçava o povo de Israel, e eles ficavam com medo. A hora que ouviam a voz, o tamanho daquele gigante e tal, e tudo aquilo dava medo nele. E quando Davi foi lá, aquele menininho que estava levando a marmita, ele era o carinha do sanduíche, da quentinha para os irmãos, e ele não ouviu o que o gigante falou. Ele simplesmente falou assim, quem é esse filisteu? Porque antes de querer saber antes de ter medo, ele sabia quem ele era, e ele sabia o Deus que ele servia. E é isso que tem me sustentado, Lilian, é saber quem eu sou em Cristo. Eu tenho fechado os meus ouvidos para vozes de fora, vozes externas. Eu sei que as notícias, se eu ligar a televisão, as notícias não são boas. Eu sei que quando eu abro aqui
agora eu não estou abrindo escritório porque a gente não está mais no escritório, né? Mas quando eu estou para atender as mulheres que vêm falar comigo, eu sei que eu vou ouvir um monte de história triste. Porque essa é a realidade da gente, infelizmente. E desse mundo a gente não tem que esperar muito mais do que isso. Então, o que me inspira é a palavra de Deus. O que me inspira é lembrar que eu sou amada, é lembrar que Deus tem um plano e um propósito para tudo isso que está acontecendo. E Ele, na sua misericórdia, nos escolheu para participarmos com Ele dessa maravilha. Então, a mensagem que eu sempre tenho falado para as meninas é essa: olha, lembra de quem você é em Cristo, que você é uma nova criatura, se Deus tem um propósito para tudo isso, ele sabe o que ele está fazendo, ele não perdeu o controle. Isso não é uma surpresa para Deus, essa pandemia não é surpresa nenhuma para Deus, ele já sabia de tudo isso. E ele nos escolheu para passar por isso agora. Como ele vai fazer isso, a gente não sabe. Ele não, pelo menos a mim, não foi revelado. Se foi para vocês, me avisa. Mas não mudou, a minha identidade é a mesma. Eu costumo dizer assim, as pessoas perguntam, como que é? Você mora fora do Brasil. Então, eu continuo sendo brasileira. Isso não muda. Mesmo que eu estou morando na Irlanda, que eu tenho a cidadania irlandesa, amanhã eu vou para não sei aonde, vou morar não sei aonde, tá, mas o meu coração, a minha cultura continua sendo brasileira. E quando a gente aceita esse convite do Senhor Jesus para ter Ele como nosso Salvador, aquele Senhor da nossa vida, o que Ele faz é isso: eu estou te dando uma nova identidade. Você agora pertence ao reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Em qualquer lugar que a gente vá. Isso não mudou. Então, por mais que é duro, e aí, assim, por isso que nós temos que ter uma rede de apoio, nós temos que estar perto cada vez mais da mensagem de Deus, da palavra de Deus, porque é isso que vai nos fortalecer. E essa rede de apoio é porque na hora que dói, porque dói, Lilian, dói. Tem hora que é dureza, eu sentar com as crianças à noite, a gente chorar, ou a gente está conversando e a mais nova falar assim para mim, eu não quero ir para a escola, porque teve mais outro caso de Covid lá, eu não quero ir lá. E eu conheço a irmã de quem pegou o Covid. E aí você tem que trabalhar com essa realidade com ele. E não dá para falar, vai ficar tudo bem, amanhã vai passar. Não, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ter que lidar com tudo isso é muito dolorido. Por isso que a gente tem que ter uma rede de apoio. Muito, muito bom lembrar essa palavra, forasteiros, peregrinos, outsiders. Nós somos aqui peregrinos nessa terra. E essa memória que a Lu traz, né, Marta? É super importante, relevante a gente saber e também colocar onde é que está o nosso lastro. Né? Eu gosto da imagem do lastro de navio. Né? Os navios, eles, quando saíam aí da Europa e vinham aqui para o Brasil para recolher a madeira, eles vinham com sal. E o lastro do navio, aquilo que garantia que ele não afundasse, estava embaixo. Estava lá, era sal. Quando chegava aqui, eles descarregavam o sal e levavam madeira. E eles precisavam disso para garantir a estabilidade. E aí, né, Suzana? A estabilidade, onde é que está o lastro? Compartilha com a gente um pouquinho mais desse tempo seu aí que está experimentando com uma bebê que agora está com 9 meses? 10 meses. 11 semana que vem. Mais para 11. O que mais você quer trazer para a gente a respeito desse equilíbrio, né? Dessa constância, e eu digo assim que firmeza e fé caminham juntas. A importância daquilo que a Lucy falou para a gente agora, eu fui buscar também na palavra, né? Como é que você experimenta esse lastro que é o Senhor? E eu queria perguntar também se a paciência dela em relação aos 3 crianças pequenas, como é que foi, o que tem sido, né, todos em casa, porque a gente tem escutado muitas as mães, né, é bem desafiador você trabalhar dando aula em casa com 3 crianças em casa, né, e
como a gente conseguir manter o equilíbrio, né, no meio disso. Não é fácil, que eu sei. Teve experiência com isso ou foi fácil? Ou tem sido? Não, não é fácil, né? E os três ainda com idades diferentes, né? Então, e eu tinha um plano na minha mente, que era iria cuidar da Esther, conseguir trabalhar e os meninos estariam na escola. Pronto. Resolvida a minha rotina, né? E de repente não foi bem isso. Uhum. Então, tem sido, né? Dia a dia tem sido. E no começo vejo que a gente ficou muito com aquele sentimento de para tudo, né? Para tudo, agora a gente está em casa, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer. Mas em contrapartida eu sentia muito forte no meu coração essa coisa de não, segue em frente. E um dia até falei para Deus, Deus, olha, não está combinando, porque todo mundo diz, né, fique em casa, todo mundo diz, olha, não pode sair. Então, isso que eu tenho sentido, que o Senhor tem tentado falar para mim, não está de acordo, né, porque eu seguir em frente agora não pode. Aí foi então que eu comecei a buscar melhor o que queria dizer tudo isso, né? Como é que a gente segue em frente, sendo firme, permanecendo naquilo que precisa permanecer? Então, era exatamente nisso, né? Não era o seguir em frente, de que eu tenho que sair, de que eu tenho que estar com as pessoas, sendo que agora eu não posso fazer isso. Mas é o seguir em frente no propósito que ele colocou na tua vida, né? No propósito que ele colocou na nossa vida. Então, não era só o fato de que, ok, estamos aqui, né? Não voltamos, mas e agora? É só isso, então? Não. Né? E as pessoas que estão aqui, o que elas precisam? Você não pode estar fisicamente com elas, mas você pode estar de outras maneiras, né? Aqui a gente tem dificuldade com a questão da internet, então essa coisa de live, de WhatsApp é bem diferente, né, para o nosso contexto. Então ainda é no esquema de SMS, né? Mas a gente também começou a pensar, às vezes, em conseguir mandar alguma coisa para as pessoas, né? Algo físico, né? Imprimir uma devocional, conseguir deixar lá na casa dela, junto com alguma coisa também que iria ajudar na questão da alimentação, né? Que é um grande desafio aqui também. E então Deus foi falando isso. Olha, é seguir em frente. E pensando, né? Porque eu falei da questão do Mar Vermelho, de que eu ficava pensando muito nisso e fui olhar e falar, como é que é, né? Será que tem alguma coisa a mais nessa história que eu não tô lembrando? E é assim, Deus foi tão ali, tão claro, tão objetivo, né? Não teve rodeio para falar com o povo. Não teve rodeio quando ele falou com Moisés também. Ele falou, olha, chega de vocês ficarem clamando. É para seguir em frente. Vai, né? Tem um marzão aí na frente. Só que o mar, ele resolveu a questão do mar. Mas ele usou a vida do Moisés para isso. Ele poderia ter simplesmente, né, mandado os ventos, aberto aquilo, sem ter falado para o Moisés fazer nada. Mas não. Ele usou de forma intencional a vida dele ali como líder, né? E para o povo ele foi muito objetivo, ele só falou avante e pronto. Então isso falou muito comigo de que, ok, é diferente, né? É um contexto que nós não imaginávamos, mas Deus continua falando, olha, não para, você segue em frente nos seus propósitos, naquilo que eu coloquei no teu coração, eu continuo usando a tua vida. Eu quero usar a tua vida e continuo fazendo isso. Né? Então, a gente precisa olhar e entender que, independente de viver algo que não estava nos nossos planos, tudo isso está, assim, no plano dele. Né?
E quando ele diz para você seguir em frente, simplesmente vá e obedeça. Porque ele sabe o que está lá do outro lado. Na outra margem, né, do mar, ele sabia o que estava lá. E eu falo para ele, Senhor, eu quero chegar na outra margem e quero fazer como eles fizeram. Cantar, dançar e conseguir dizer que o Senhor é o Deus da minha salvação. É o Deus forte. Assim como eles fizeram. Amém. Então, siga em frente. É avante. Eu vou comentar, eu gosto muito dessa passagem, né, quando Moisés vai falar, o povo tá aí reclamando, né, e Deus diz isso mesmo, né, eu já ouvi a oração, diga ao povo que marchem, né, então, tirando da sua palavra, né, Suzana, Deus está falando, eu estou vendo a Covid, mas marchem, e tirando o que a Lu continua. Continuem. E aquilo que a Lu falou, gente, para de olhar para a Covid, para o gigante, né? Não olhem isso. Eu sou maior do que tudo isso, né? Que aconteceu lá, né? Quando ele não olhou, ficou servindo e ele foi trabalhando e não ficou vendo esse gigante, mas ele viu o Senhor e o poder de Deus, né? Para mim, vocês trouxeram essa mensagem, né? De olhar e de obedecer, continue me achando, continue trabalhando, continue servindo, né? Isso para todas nós aqui, as que estão ouvindo. E a gente está tendo muito problema de relacionamento, de casamento, né? Porque as pessoas estão tão assim, com o emocional abalado, né, Lu e Suzana, que não conseguem nem conviver. Tá bem difícil isso. E se a gente não focar na palavra e não focar na palavra de Deus, em que Deus, nessas passagens tão poderosas, nós ficamos olhando para nós mesmos e os problemas e a gente não produz, né? Então, não sei se a Lilian tem alguma coisa, alguma pergunta. Depois vocês podem terminar com uma mensagem para essas mulheres que estão realmente assim, não conseguindo marchar, não conseguindo produzir, porque estão olhando para a Covid, que estão olhando para o problema e não conseguem sair do lugar. E depois podem terminar com essa mensagem. Tem alguma pergunta, Lilian? Eu acho que a Lu pode falar. Eu estou vendo os comentários aqui, né, sempre ressaltando a ela de fala, seguir em frente não é uma realidade para todos. Os obstáculos tiram o ânimo e o povo esmorece. A gente falou sobre isso. E aí eu retomo aquela questão de onde é que está o nosso aporte, onde é que está o nosso lastro, né? Onde é que você está na rocha, né? Você está na rocha, e lembrando a imagem de Davi, a figura de Davi, Davi fala no Salmo, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então é um privilégio para aqueles que conhecem e conseguem colocar os pés sobre a rocha, né? Lu, você quer completar um pouquinho mais com a gente aqui? Gente, a fala é de vocês. Eu queria só... É que a gente não tem muito tempo para contar esses detalhes e tudo. E dói, gente. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Mas é muito mais difícil se a gente não... Agora é a hora de segurar na mão de Deus como uma criança e não soltar. Agora é a hora de fazer isso. De segurar e falar, pai, não tem mais para onde ir, não. Porque se a gente ficar rodeando aqui, é o que a gente já falou, né? O gigante ele ficou 40 dias ameaçando o povo de Israel. O pessoal estava com medo. E quem é que não estaria com medo? Quando a gente vê a descrição do tamanho do gigante, como que era tudo, é para ter medo? É, mas você tem que depositar, inclusive, os seus medos na mão do Senhor. E assim, só para te dar um exemplo, você pode pegar um ovo, Lilian, você pega um ovo, ele não vai ter como você usar muito ele. Para que se usa um ovo? A não ser que você quebre a casca. Quando você quebra a casca, você consegue fazer um monte de receita com esse ovo. Só que, às vezes, o proteger aquele ovo ali
ele não vai ser usado da maneira própria. E cada uma de nós tem uma coisa única dentro de nós que Deus fez para ser usado. E quando a gente protege essa casca desse ovo, a gente está atrofiando aquilo de mais precioso que somos, que é a nossa peculiaridade, o nosso jeito de ser e até as nossas dores. Porque se eu contar para a pessoa que está do meu lado o que está acontecendo comigo, pode ser que ela se identifique. Pode ser que ela venha para mim com algum recurso que eu não teria pensado antes. Pode ser que ela venha com uma outra alternativa que eu não teria pensado antes. Então, às vezes, o deixar quebrar esse ovo faz parte de um processo que Deus está trabalhando também. Então, para todas nós, eu queria deixar essa mensagem para vocês de que, assim, não andem sozinhas. Não andem sozinhas, não passem por isso sozinhas, porque a dor é muito forte e não tem o porquê de passar sozinha. Procure alguém que seja maduro espiritualmente, uma pessoa que seja séria com o Senhor, séria com a palavra do Senhor, e converse com essa pessoa. Não passe por isso sozinho, porque Deus não nos fez para andarmos a sós. E se você se junta com pessoas que também estão passando pelo mesmo, e vocês ficar conversando, vocês vão ficar conversando sobre o mesmo problema, é aquela história, vocês vão estar falando do tamanho do gigante, o quanto que ele é forte, o quanto que ele é poderoso. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Não me levou a lugar nenhum. A partir do momento que eu coloquei meus olhos no Senhor e falei, Senhor, quem é que eu sou mesmo? Quando Adão e Eva se esconderam, porque depois que eles pecaram, o que Deus fez? Foi lá conversar com eles, e o que ele falou? Ah, Senhor, nós estávamos nus, então a gente se escondeu. Deus perguntou assim para ele, e quem disse isso para você? Então a gente tem que voltar para aquilo lá, peraí, quem é Deus? O que ele é na nossa vida? E aqui que está assistindo, vocês que estão nos assistindo, tem dois tipos de pessoas. Ou você já aceitou a Cristo e você sabe do que eu estou falando, e você sabe, a gente precisa estar com Deus e tal. O meu recado para você é assim, não ande sozinho. Compartilhe. Vamos quebrar essa casca do ovo junto. Vamos construir alguma coisa para o reino. Nós somos cidadãs do reino de Deus. Vamos pegar esse ovo aí, vamos fazer um belo de um omelete para a glória de Deus. Amém. Se deixar ser quebrado, né? Como Jesus, como a Luzia colocou, né? Se deixar ser... E aí tem uma outra turma que talvez ainda não saiba, que ainda não esteja caminhando, que ainda não conhece esse relacionamento com Jesus que a gente está falando aqui, que não conhece esse plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Meu convite para você é assim, aproveite agora essa crise e faça esse desafio. Vai lá. Conversa com alguém que já conhece, que já sabe, que está abrindo esse caminho para você. Abre o teu coração e deixa Jesus, deixa Deus trazer essas emoções para fora, deixa Ele te curar, deixa Ele te ouvir, deixa Ele te sustentar nesse momento de crise. Então, acho que é por aí. É isso que o Senhor está fazendo, e acho que é isso que o Senhor também tem revelado, mostrado para nós aqui, né, Lu? É tempo de capilarizar esforços e esperança. É tão bom ouvir, né, de mulheres e mulheres que têm crescido e que têm se colocado na linha de frente missionária e missional com vida, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão muito mais olhando, muito mais atentas ao que nós fazemos e muito menos ao que nós falamos, né? Então é tempo da gente em ação se unir como comunidade de Cristo,
né? E lembrando que a palavra fala, né? Sede firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor tem despertado a todos nós nesse tempo, nesse período também, em empatia, né? Então, despertado-nos a caminhar com empatia, despertado a trabalhar, a caminhar com esperança. As pessoas têm buscado mais a espiritualidade, e acho que é por aí, é o caminho que a gente entra também, conhecendo, e a responsabilidade que nós temos como família e corpo de Cristo aqui, né? A gente tem caminhado, tem feito, eu queria lembrar aqui, né, Marta? Queria lembrar agora que a gente está bem no final, o que nós também temos como igreja, o nosso braço social, a AMIS, firmes e constantes na obra do Senhor. Quantas mulheres têm podido, o quanto a igreja tem podido caminhar através da AMIS, através desse apoio e trabalho social, né? Que é levando, que é agindo, é caminhando com a obra. Caminhando na obra e mãos à obra, né? Dentro daquilo que o Senhor coloca como missão na vida da gente. Suzana? Bom, já chegou, acho que o nosso finalzinho, né? Mas, de fato, só colocando, reforçando até isso que a Lu falou, né? Que o quanto tem sido precioso mesmo na minha vida, poder ter pessoas, né, com quem a gente pode compartilhar e poder também sermos aquela que vai ter empatia com a outra, né? De poder ouvir, de poder chorar junto, né? E trazer uma palavra. Isso é muito. E acho que nesse tempo a gente tem conseguido talvez se colocar um pouquinho mais, né? No lugar do outro, até porque todos têm vivido tudo tão semelhante, né? Em contextos diferentes, mas vivendo a mesma situação. E então, isso tem sido muito precioso na minha vida também. Então, deixo aqui mais uma vez, né, para você, de não caminhar sozinha mesmo, de buscar esse apoio, de buscar pessoas para estarem com você e também deixando Deus te usar, que em uma dessas conversas você pode ser aquela, né, que traz uma palavra, que consegue ser os ouvidos para alguém, né? E algo que tem me ajudado também muito é conseguir ter a gratidão, né? Independente daquilo que nós estamos vivendo, tento trabalhar aqui com os meninos, né? Com as crianças, de que tá muito chato estudar em casa, tá muito chato dessa maneira, né? Eu já ouvi, não, então se não tem escola, então não estuda, pronto, resolvido o problema, né? E falo, não, gente, mas vamos agradecer. Olha, agradecer, a gente tem que livro legal que a gente tem para estudar, né? Eu mesmo tentando trazer aquilo, né? E também reforçando no meu coração. É um exercício diário, né? De olhar e falar, ok, mais um dia, acordei e agora, mas espera aí, vamos tentar olhar para aquilo também que dá para agradecer, né? E é isso também que nos ajuda a continuar caminhando. Então, é o exercício que eu tenho tentado fazer para permanecer aqui, longe de todo mundo, né? Achando que a família nem vai conhecer Estherzinho esse ano, só não conta para minha mãe isso, todo mundo, tá? É segredo. Mãe tá aí, hein? Olha lá. Ela entrou, hein? Acho que não. É muita tecnologia para ela. Mas é algo que Deus tem tentado também trabalhar no meu coração, né? Já bateu a tristeza, já falou, tá vendo? Você perdeu a oportunidade, agora fica, né? Então, mas falar, ok, Senhor, né? A gente tem as videochamadas, né? Mas é um exercício. Tem dia que não é algo natural, mas é a disciplina de você falar, ok, Senhor, me ajuda a lembrar daquilo que eu preciso ser grata. Me ajuda agora a continuar hoje, né? Me ajuda a ensinar isso para os meus filhos, mesmo que às vezes está difícil para mim, mas que eles também consigam perceber que é difícil, mas a gente pode pedir para o Senhor nos trazer à memória aquilo que a gente pode ser grato todos os dias, né? Amém. Obrigada, Su. Louvo a Deus pela vida de vocês, né? Quando eu penso na minha
família, nos meus netos, né, nas minhas filhas, eu penso em vocês, né? Eu penso que também, além da saudade de vocês, existe a saudade dos que estão do lado de cá, né? Dos avós, porque vocês têm filhos e eles também têm avós. Então, num bom sentido, né? Muito se é tirado, não vou dizer que é roubado, porque com Deus não há roubo, há acréscimo, há vida e há abundância, né? Mas a honra vem do Senhor. E a minha oração, e eu creio que a nossa oração para com vocês, é que vocês vejam os frutos da mão, da obra que vocês estão fazendo. E o fruto são as vidas. Eu acho que o maior presente para quem evangeliza, e para nós aqui também, é ver frutos. Frutos para a glória de Deus, né? Frutos que frutifiquem, frutos que glorifiquem. E vocês verem os filhos de vocês também, né? Porque eles também estão vendo, estão aprendendo algo tremendo que muitas crianças não veem, que são os pais glorificando a Deus e vendo vida sendo transformada. Que isso seja, assim, o renovo, né? Eu já estou falando aqui pela igreja, pelo ministério, que isso seja o renovo, que seja o arder no coração de vocês, principalmente Suzana, que está com uma pequenininha, querendo, né, mostrar para a família, que já vai fazer um ano. E eu sei que isso realmente traz crise muitas vezes, altos e baixos, vocês são normais, graças a Deus, né? Filhas do Senhor, como nós somos um corpo aqui, e eu chamo agora, convoco agora as mulheres que estão aqui conosco a orarem por vocês, a se envolverem, né, nessa obra, e saber que é muito importante que cada uma se envolva, orando, intercedendo, mandando um recadinho, como disse a Lu e a Suzana, né, e receber o carinho. E eu peço perdão pela parte que eu deixo de fazer. Então, para mim é importante estar com vocês aqui nesse momento e passar para essas mulheres que é tão importante esse laço também unido, né? Ou esse cordão unido num propósito único, que é ajudar aqueles que têm tantas necessidades que a gente nem imagina. Eu pude ver um pouquinho, né? Ainda vou na Irlanda também, né? Lá com a Suzana. E o meu coração veio assim muito quebrado. Muito quebrado, viu, Suzana? E para você também, Lu. Nesse sentido da separação, embora a gente tenha a telinha e agora a gente está vivendo isso, todas nós estamos vivendo isso, que vivemos de estar longe com os nossos familiares, até que os avós não podiam ver os netos, nós sentimos na carne um pouquinho do que vocês têm sentido há tanto tempo, não é? Então, queremos nos unir e eu quero convocar mesmo as mulheres que estão conosco, que coloquem um lembrete, que coloquem no caderno de oração. Elas também, uma é dólar, a outra é euro. Como se sustentar nessa moeda, né? Recebendo daqui. É um sobrenatural. Para mim é o sobrenatural. Então, um pouco com Deus é muito, né? Se você sentiu no coração de poder contribuir de alguma forma, nós temos outros missionários, nós estamos falando desses dois hoje. Sentiu no coração, às vezes é pouco para você, mas somando para eles lá faz toda a diferença. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo coração derramado no altar de Cristo, para a glória dele, porque fazendo a obra junto, o maranata do Senhor será mais rápido, né? Muitas vidas vão conhecer ao Senhor. E para você que está nos ouvindo, né, que está junto aqui, que está carregando também um peso tão grande, né? E aquilo que a Lu e que a Su falou, nós queremos nos dispor, né, para estar junto com você. Manda um recadinho, nós não queremos ficar longe, nós queremos estar perto. Dividir o que Deus tem falado ao nosso coração, porque para nós também tem dia que é difícil e a gente só suporta porque nós temos umas às outras, porque uma hora, às vezes, tem decisões que eu tenho aqui. Ontem mesmo tinha uma decisão com a Marcela,
Ô, Luzia, ora por isso. Ora naquele minuto, manda um WhatsApp, né? Ela orou, me confortou o meu coração, né? Eu não ando sozinha, mas nunca da Silva, desculpa a expressão. Então, que vocês se sintam abraçadas todas, que vocês se sintam amadas, vocês aí da África, da Irlanda, do Brasil. Juntas somos mais fortes. Juntas assim a gente agrada e alegra o coração do nosso amado Jesus. Eu acho que se tem uma coisa que eu creio que Deus se agrada e se alegra é no ajuntamento de coração e de alma, saber que estamos juntas orando. É o segundo mandamento como promessa, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu agradeço, a Cris pediu aqui, a Cris, a nossa tecnologia, por favor, vocês nos sigam no Instagram, entre elas Morumbi, Igreja Batista do Morumbi, também no Facebook e também no YouTube. Nós precisamos de 1000 assinaturas lá para a gente fazer direto, olha lá, entre elas IB Morumbi. Tanto também no YouTube, por favor. Vamos aprender a tecnologia, porque isso também nos ajuda a comunicar. Obrigada, Luci, e obrigada, Suzana. Lilian, você quer orar para encerrar, orar pela vida das duas e pelo ministério? Porque eu orei no começo, você poderia orar para encerrar. E vocês duas não saiam rapidamente, porque pode ser que eu queira falar alguma coisa. Por favor. Pode ser. Não fujam, né? Obrigada, Não menina. fujam. Obrigada por nos fazer lembrar, né? Que não só a fé vem pelo ouvir, mas a constância no Senhor vem do ouvir a palavra do Senhor e nos ajuda a manter firme. Obrigada, porque faz nos lembrar também que a firmeza vem da prática cristã, e eu lembro lá de Jesus falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Então vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, não tem problema, vem a pandemia, mas o Senhor vem e faz com que nós permaneçamos firmes, né? E por fim, assim, acho que até eu queria terminar, Marta, com um salmo, e com o salmo como uma oração, Salmo 91, 1 e 2, mas na versão da Bíblia, a Mensagem. E Salmo 91, 1 e 2, na versão Mensagem, fala: você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e em ti estou segura. Amém? Amém. Essa é a oração. Foi o meu salmo aqui, Lilian, de março. Como os salmos nos conduziram, né? Eu bebi muito dos salmos nesse tempo, e que a gente permaneça à sombra do Altíssimo, e como a versão fala, passar a noite à sombra do Todo-Poderoso. Então, assim nós podemos dizer: tu és o meu refúgio. No Senhor a gente tem se refugiado. Obrigada por partilhar esse tempo todo. Obrigada às mulheres por estarem aqui também, mais uma vez, marcando presença, escrevendo, dando sugestões. Nós já anotamos aqui as sugestões, sugerindo nomes para a live. Vanina na Espanha. Nós vamos chegar na Espanha, já tem um nome aqui. Tem gente de Miami assistindo, nós estamos muito internacional aqui. É muito chique isso aí. Então, olha só, e a presença do Senhor, né? Nada mais gostoso e prazeroso do que a gente poder compartilhar e fazer parte desse corpo e desse ajuntamento, né? Que Deus nos abençoe. Obrigada, mulheres. Obrigada por essa tarde, por esses minutos nessa tarde. O Senhor é presente e abençoe a Lu, abençoe a Suzana. E como a Marta falou, estivemos na África, se Deus quiser, estaremos na Irlanda também. Mas queremos voltar para a África, viu, Suzana? Oba! Mais boneca. Deus abençoe a todas, viu? Se sintam amadas. 24 de outubro, teremos uma surpresa. Aguardem, porque eu sei que Deus vai nos dar essa oportunidade, que Ele é maravilhoso. Um beijo a todas. Ficam com Deus. Ficam com Deus, meninas.
Beijos. Amém. Obrigada. Um beijo aí para todas. Lu, quer mandar um beijo? Ainda elas estão no Um ar. beijão, pessoal. Tchau. Beijo, beijo. A oração, acho que alguém está perguntando, você quer que eu ore? Elas querem que eu ore, tá vendo? Então podemos orar. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, porque tu és o nome sobre todo nome. E louvado seja o teu nome por cada mulher que participou, que esteve aqui nessa conversa tão gostosa, Deus. Que privilégio, Senhor, que privilégio. Que muitas outras venham ter esse privilégio de poder falar do teu nome, de conhecer o teu nome, de descansar no teu nome e saber que tu és o Emanuel, Deus conosco, aquele que nos guarda, que é o nosso refúgio e que nos ama de uma forma singular e profunda. Obrigada, Deus, abençoa cada mulher. Eu te peço no nome de Jesus e para a tua glória. Amém.